Você já foi cancelado? Conhece ou acompanha alguém que já tenha sido cancelado? Você já cancelou alguém? Eu sou Larissa Soares e estou aqui com Fabiane Lins, Raíssa Rocha e Raudney Santos no segundo episódio do nosso podcast Socialogando para conversar sobre o Big Brother e sua relação com a cultura do cancelamento na era das redes sociais. E para debater com a gente sobre o assunto, convidamos o professor do Departamento de Comunicação da UFPE, Tiago Soares. Bem, antes de a gente entrar no assunto Big Brother, a gente deve entender um pouquinho o que é o cancelamento. O Brasil tá lascado! Por quê? Eu não posso falar. Pode falar do governo, no governo. Pode falar mal? Pode. Pode falar mal? Pode não, vai dar pi! Foco que antes eram essas minorias, agora são celebridades. Pessoas que antes eram tidas até como intocadas, passaram a serem afetadas por essa questão do cancelamento. Professor, qual a sua visão sobre essa digitalização do cancelamento? O termo cancelamento, ele é um termo que ele vem das dinâmicas das redes sociais digitais. Então, ele é um termo que ele emerge nesse contexto, com a intensificação, né, das redes digitais e a formação das redes sociais digitais. A gente tem o que muitos autores vão chamar de uma vida performática em rede, né, no qual as nossas ações, né, cotidianas, enfim, de trabalho, elas são expostas, né, nas redes sociais digitais. Isso, obviamente, implica, né, num processo de intensificação dos julgamentos sobre a vida dos outros. O cancelamento, ele me parece ter um caráter performático. Você precisa dizer que você não gosta daquela pessoa, você precisa expor a pessoa, você precisa colocar essa pessoa numa situação de exposição e de crítica que vai implicar numa crise. Toda cagada na merda da branquitude. Ai. Toda cagada da branquitude. Ai. Eu não sou chaveirinho de chiquititas. Eu não sou toque preta de chiquititas. Eu não sou. Não vem me iludir. Ai, gente, eu tô até espremendo meus cabos. Na opinião do senhor, qual é uma linha tênue entre uma crítica que é construtiva para ajudar aquela pessoa a repensar suas atitudes e essa destilação de ódio que o cancelamento traz? Raudney, isso é o problema do ser humano. De maneira geral, a gente pode concordar que o cancelamento, a ideia de cancelar alguma coisa, né, cancelar uma pessoa, ela não é de todo mal. Quer dizer, em algumas situações, ela vai poder chamar atenção para uma questão pública, né, para um erro público, né. Há também um perigo, né, o perigo do cancelamento, ele está mesmo nessas causas, que são causas muito importantes, né, em você expor injustamente uma pessoa, né, porque quando você, na verdade, sai da esfera jurídica e você vai para a esfera pública, né, apenas nesse sentido mais amplo, a gente pode estar promovendo um lixamento injusto de alguém, né? Então a gente vem para aquela ideia, né, que era muito comum na Idade Média, que é a ideia do linchamento. Bicha, puta que pariu! O Brasil tá lascado! Então, pensando agora no Big Brother Brasil, se tornou comum navegar pelas redes e observar as pessoas favoráveis ao cancelado da vez. É como se o público do Twitter e do Instagram assistissem a um reality show sobre uma outra ótica, uma ótica diferente. Um participante muito cancelado em uma rede pode não ser tão cancelado na outra. Agora eu gostaria de saber, a internet perdoa ou o indivíduo tem que migrar para a plataforma que o melhor aceita? O que a gente está vivendo, né, no Big Brother, talvez, me parece que é a popularização, né, e até a ideia de banalização do cancelamento, né, enfim. O que a internet também está nos revelando é que não existe consenso no mundo, né, não existe unidade consensual. Então, assim, se não existe consenso, né, no mundo, né, na internet muito menos, né, então, assim, você é cancelado por um grupo de pessoas, mas ao mesmo tempo você vai ter outro, você se desloca para outros espaços. A ideia de cancelamento ela é muito relativa também, porque ela tem a ver com uma determinada comunidade que compartilha com aqueles valores. Então, assim, a gente cancela uma pessoa a partir dos valores que a gente identifica. Só que esses valores do nosso grupo, eles não são valores universais. Há uma diferença também no contexto das plataformas, né? Nossa, exatamente. Você está trazendo, Larissa, um dado super, assim,
assim, importante, que é a gente pensar os perfis de usuários dessas plataformas, né? Como também são perfis muito diferentes, né? Assim, as redes, elas não são uniformes, elas flutuam usuários, né? Elas têm, inclusive, possibilidades bastante diferentes, né? De mobilização mesmo. E além da diferença entre plataformas, quando o Big Brother foi lançado lá no ano 2002, a gente estava vivendo outra realidade. As atitudes dos participantes poderiam provocar cancelamentos no primeiro instante do jogo. A minha dúvida é, será que a sociedade mudou ou a internet só deu voz a julgamentos que já existiam desde o primeiro BBB, por exemplo? A sociedade está sempre mudando. O tecido social ele não é estável e ele não é uniforme. Agora, né, quer dizer, essa sociedade que a gente vive, ela é uma sociedade vigiada. A ideia de vigilância, que parecia ser, por exemplo, naquele momento, uma coisa específica, né, do Big Brother, a casa mais vigiada, né, do Brasil. Gente, nós estamos sendo vigiados o tempo inteiro, né? Assim, aquilo que parecia ser um privilégio do Big Brother, né, enfim, porque era a casa mais vigiada e as pessoas iam ali para serem vigiados, a gente está vivendo 24 horas do dia, né? As nossas falas, elas são gravadas pelos auxiliares lá do Google. É bem interessante essa dinâmica, porque, inclusive, a edição, né, 2021, né, logo na primeira reunião, quando todos estavam reunidos, né, eles falaram justamente sobre isso, sobre essa cultura de cancelamento e iniciou a discussão com vamos cancelar o cancelamento. Dentro dessa dinâmica, professor, o senhor acha que é possível, então, cancelar o cancelamento ou a gente precisa, então, aprender a conviver com um cancelamento iminente todos os dias? Nossa, total, Haldner. Eu acho primeiro que é impossível cancelar o cancelamento. Isso é uma atitude retórica. Nós somos imperfeitos. A gente falha todos os dias, gente. O que é cobrado na ideia de cancelamento é uma ideia que vem com a modernidade, de que os sujeitos são coerentes, que os sujeitos são racionais. Gente, a gente é totalmente ligado a forças emotivas, né? A gente é instável, a gente faz atos que a gente se arrepende depois. É muito estranho, né? Assim, né? Imagine a gente, né? Assim, que nós somos imperfeitos, cobrando a perfeição dos outros. Não parece um completo contrassenso? Então, assim, para questões homofóbicas, para as questões de racismo, a saída não é cancelar a pessoa. A saída é processar a pessoa. É juridicamente construir as bases para que a pessoa seja culpabilizada, né? Enfim, o cancelamento ele pode inclusive criar uma outra situação para a pessoa se celebrizar ainda mais. Me parece que esse bebê ele é muito marcado pelo cancelamento e o case de sucesso, né? Eu vou falar agora sobre uma coisa que eu gosto muito, que é memes. E eu acho memes uma coisa muito inteligente dessa nova era da plataformização, assim. A gerência da Carol Conká gerou um meme, né? Que é qualquer coisa me coloca no paredão. E aí a minha pergunta é, o meme é um caminho para o descancelamento? Nossa, Fabiane, amei tua observação. Exatamente, eu acho que o meme é a coisa do humor, né? Que é típico das redes, assim. Tudo que você tá colocando aí em relação ao meme, né, da Carol Conká, é exatamente estratégias de comunicação. Nesse sentido, eu concordo totalmente que o humor, ele é uma chave ali, né? Qualquer coisa me coloca no paredão, né? Assim, usado de uma forma irônica, né? Ela cria um outro cenário, né, da Carol Conká. Qualquer coisa me bota no paredão. Qualquer coisa me bota no paredão. A gente falou muito sobre cancelamento, sobre Big Brother, e uma coisa muito marcante que rolou de Lumena lá dentro foi a cena que ela veio apontando de longe o dedo na cara pra Juliette. Eu elogiei a roupa de Lumena. E ela achou que eu tava, tipo, com inveja ou querendo me apropriar, não sei. Aí eu tô julgando. Primeiramente. Eu julguei. Primeiramente, ressignificando a informação que você trouxe, que ela é falsa. Então, assim, pensando nessa dinâmica do dedo na cara, a gente apontar os erros. O que é que você acha dessa tática das pessoas de, tipo, apontar o dedo? Ó, você tá errando com isso aqui, isso não é certo. Será que essa tática do cancelamento, ela realmente é eficaz? Ela dá certo? Vamos pensar em duas situações, né? A primeira é uma situação ideal, né? O ideal, gente, sempre é a conciliação. Mas assim, me coloco agora também como espectador, né? Será que a gente iria ver um atrativo em que tava todo mundo sem brigar? Foi descoberta, cobra foi descoberta. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso.
cobra peçonhenta. Tentou fazer jogo sujo e todo mundo tá vendo o jogo sujo da cobra. Deus, se eu tiver errado, Deus, me dá um sinal, mas eu sinto, Deus, que eu não tô errado, Deus. Eu vi, Deus, a manipulação, o jogo sujo dela, meu Deus.